Segundo a rede de manejo de pragas da Precide na Argentina, no nosso país vizinho, o caruru ocupa mais de 20 milhões de hectares, onde a safra de soja é de mais de 17 milhões, agora em 2021. Antes de chegarmos nesses patamares aqui no Brasil, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre essa planta daninha? Fica ligado, está começando mais um Missão Caruru. Como qualquer outra espécie daninha, nós temos que tomar cuidado com seu manejo ao longo do sistema produtivo, das culturas que a gente tem na área. O que a gente observa em muitas situações? Nós temos fluxos de emergência de caruru ao longo do ciclo da cultura e ao longo dos meses. Para ele ter germinação, ele precisa de condições favoráveis de temperatura, umidade, né, e temperaturas altas. Então, existem algumas regiões no Brasil, né, que o caruru também emerge após a colheita da cultura da soja. Em algumas dessas regiões é estabelecido o milho na segunda safra. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar e controlar essa planta daninha também dentro desse milho, segunda safra, o milho safrinha. Agora, nós temos algumas situações, caso principalmente do sul do Brasil, onde nós não temos o estabelecimento de uma cultura em segunda safra da soja. Então, eu colho a soja e somente vou estabelecer depois uma cobertura de inverno ou uma cultura de inverno. Então, esse manejo pós-colheita da soja para caruru também é importante, porque nós temos alguns fluxos de emergência de caruru que vão acontecer nesse intervalo de tempo entre colheita de soja, que vai se dar lá no mês de março, né? E esse caruru emergindo, ele pode, tendo condições favoráveis, ainda ele permanecer na área e vir a produzir semente. Isso é mais difícil de acontecer, mas pode. Então, eliminar esse fluxo de emergência de caruru no pós-colheita da soja é um ponto importante. No caso do fluxo de emergência após a queda das temperaturas ou redução das temperaturas, a chegada do inverno, ele é muito reduzido no sul do Brasil. Então, nós não temos muito o que fazer do manejo nessa planta daninha no período de inverno, sob o ponto de vista de controle químico. Mas, por outro lado, nós temos muito a fazer no estabelecimento da cultura de inverno, numa cobertura de inverno, seja uma cobertura isolada, um mix de cobertura, um trigo, gerar palha, para daí sim ele me beneficiar lá no atraso no fluxo de emergência da planta daninha, lá dentro da cultura da soja posteriormente. Por outro lado, nós temos algumas situações onde, principalmente naquelas semeaduras nos meses, os semeadores mais no final de outubro, novembro, onde nós temos a presença de caruru já emergido na área antes de estabelecer a soja. Então aí também é importante uma dessecação bem feita. E aí nós temos que tomar um cuidado, né? Por exemplo, a dessecação, dessecação dessa espécie daninha, nós temos alguns trabalhos mostrando que se eu tiver uma planta com 2, 4, 6 folhas ou planta pequena, é mais fácil de eu fazer essa dessecação. Agora, se eu tiver uma planta em fase de florescimento, em fase já de produção de sementes, eu tenho uma dificuldade muito grande de controle. Então, também para essa planta daninha, nós temos que observar muito o estágio de aplicação no momento da dessecação e trabalhar quando são plantas maiores, a partir de 6 folhas, com dessecação sequencial. E nessa dessecação sequencial, utilizando herbicidas ou combinação de herbicidas. E aí entrariam herbicidas importantes nesse processo, que são herbicidas auxínicos. Então seria, por exemplo, uma primeira aplicação de glifosato, um EPS-PS mais um auxínico, 2,4-D de camba. E na sequência se trabalhar com herbicidas para complementar esse controle. Né? Que herbicidas seriam esses? Nós poderíamos trabalhar com herbicidas como o diquat, como o glufosinato de amônio, que são herbicidas que podem ser trabalhados. Nós temos nesse ano alguns trabalhos que mostram que nós podemos também, na dessecação pré-semeadura, associar, por exemplo, herbicidas protóxicos, por exemplo, flumioxazina,
e que para esta espécie especificamente, ele me agrega muito no grau de controle, também na dessecação. Que flumeoxazina ele agrega muito no controle pré-emergente, mas também nessa condição ele pode ser importante para a dessecação dessa espécie, das espécies em geral de caruru. Então eu vejo assim, ó, a dessecação ela é importantíssima e a presença de auxínicos dentro do processo também são importantes. Se nós pegarmos agora, observarmos na Argentina, onde eles têm populações de caruru resistentes ao glifosato, resistentes aos auxínicos, a necessidade de nós trabalharmos com os outros mecanismos, como por exemplo Protox, né, ou mesmo glutamina sintase, o glufosinato de amônia, é fundamental. Né, de a gente ter essa diversidade de mecanização. Dentro dos auxínicos, nós vamos ter que começar a ficar atentos. Né? Pegando a experiência da Argentina, eles identificaram primeiro a resistência ao 2,4-D. Posteriormente, eles observaram a resistência ao dicamba. Então, existem outros grupos químicos de auxínicos que podem ser trabalhados, como triclopir, por exemplo, fluoxipir, que são grupos químicos diferentes, tanto do 2,4-D quanto do dicamba, e que teriam um certo grau de controle também, ou poderiam ser utilizados para controlar ou para complementar o controle nessas dessecações pré-semeadura da cultura da soja. Então, além da gente rotacionar mecanismos de ação, nós temos que rotacionar grupos químicos de auxínicos na dessecação para que a gente possa atrasar o máximo possível a seleção de biótipos resistentes aqui no Brasil, a exemplo que já aconteceu na Argentina.